Agora aqui Deus está falando para 2 milhões de pessoas. Sejam bênção. Para quê? Para abençoar todas as famílias da terra. Olá, amigos, estamos de volta com a nossa segunda temporada do Sala 1 e você é muito bem-vindo a estar conosco para que esta nova programação durante todo esse trimestre possa chegar aos seus amigos também. Quero convidar você desde já para acessar aqui, o link do NASP HT na página. Se você ainda não compartilhou também o link, não compartilhou aqui o canal, se inscreva no canal, dá uma curtida, manda também para os seus amigos, para que nós possamos fazer com que isso possa chegar em outros amigos também. A outra temporada foi um sucesso, nós estamos de novo aqui com os nossos amigos, Guilherme Carrijo, Pastor Lúcio, o nosso brother que está aqui conosco, e eu quero convidar você também para esse trimestre, estar com a nova lição. De novo, quero ressaltar para você, se você não tem a sua lição, converse conosco através do chat, escreva aí nos comentários, para que a gente possa fazer com que essa lição chegue até você. Então, esses comentários servem, Guilherme, para a gente saber se o pessoal também está conosco aí, está curtindo, o que a gente pode fazer para melhorar também aqui o nosso projeto. Né, pastor? É importante. E então, inscreva-se no canal aqui do NASP HT, da nossa igreja, tá bom? Então, já falei bastante aqui com vocês, quero apresentar de novo aqui os nossos amigos, Pastor Lúcio, nosso amigo, dá um oi aí, dá um oi para a galera, para que nós possamos começar aqui nosso bate-papo, amigo. Grande Levi, tudo bem? Beleza, Tá em tranquilo, paz? Que bom. na paz. E aí, Gui, tranquilo? Beleza? Olá para você também que nos assiste, meu nome é Lúcio e é bom estar aqui com você de novo. Amém, essa tranquilidade dele aqui, hein, cara, vamos pegar um pouquinho aqui dessa, hein? Eu estou aprendendo, pastor, vou falar agora mais calmo, você vai ver. Fala um oi aí, Guilherme, de novo para a galera, amigo. Tudo bem, pessoal? Bom, se você ainda não adquiriu o seu material, essa lição está incrível, está sensacional, a gente, enfim, vai ter muitos bons momentos de comentários daqui para frente, é um prazer inenarrável, um prazer incrível estar aqui com vocês. Nossa, tá gastando aqui as palavras, hein? Tá gastando aqui o vocabulário, beleza. Amigos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, A primeira temporada nós amamos e retornamos aqui, E queremos que você possa participar conosco, tá? Então, é muito importante que você possa realmente entrar aí no link do Sala 1, compartilhar com seus amigos, para que nós possamos, continuar com esse projeto aqui também, tá bom? Vamos lá, vamos estudar a lição juntos? Então, quero convidar aqui o pastor Lúcio, para que ele possa dirigir uma oração. Então, você se prepare, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, e nesse momento, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, gratidão pela oportunidade de termos a Tua Palavra em nossas mãos, que ao abrirmos o texto a falar ao nosso coração, que o Senhor nos oriente e que a gente possa aprender cada vez mais de Ti nessa jornada no livro de Deuteronômio. Nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, nosso pastorzaço aí, o Lúcio já falou, O livro de Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio, E aqui a nossa primeira lição começa lá no Novo Testamento, Guilherme? Então, vamos ler aqui o verso para memorizar. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Veja só, meus amigos, Já começamos aqui, Lúcio? Eu me lembro, Guilherme, quando eu era pequeno, esse era o versículo que eu falava no pôr do sol. Tava na fácil, sexta-feira, cara. Esse era o versículo. Meu pai falava assim, Meu pai falava assim, cada filho, ali, falava assim, você vai falar este versículo aqui, então decora aí e tal. Aí eu passava a semana. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí a gente falava, 1 João capítulo 4, versículo 8. E eu quero jogar aqui para vocês já, Esse versículo aí é algo central da lição, para que a gente possa ter aí os primeiros relances. E aí, pastor Lúcio, o que você me diz desse amor sendo apresentado aí por João, pelo apóstolo? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente fazer. Quando você lê a lição, não sei vocês, mas fica um pouco de curiosidade, Nossa, o que esse verso
Qual é o link entre o verso, o título e o livro de Deuteronômio? E não é que eu fiz a mesma pergunta, pastor? Onde é que foi que você chegou, Gui? Me conta. Não, quero ouvir. Agora Não. eu tô aqui. Vai lá. É porque na hora que você vê, né? Na hora que eu peguei livro de Deuteronômio e eu olhei 1 João capítulo 4, versículo 8, a gente já fica um pouco assim, né? Então, a gente não vai resolver, a gente vai construir essa resposta Vamos junto. tá? Durante o programa de hoje. Mas eu acho que uma dica é a dica óbvia de que, de alguma forma, o livro que encerra a jornada do Pentateuco, né? Sim. Ele encerra falando sobre o amor. Existem nuances aqui no livro, e eu acho que durante todo o trimestre a gente vai ver isso. De alguma forma, o último discurso de Moisés, ali no final da sua jornada, tudo que ele disse aqui foi baseado no amor, e eu acho que daí tem o verso do capítulo 6, que a gente vai acabar lendo daqui a pouco, enfim. Beleza, e como diz o pessoal, sem spoiler, né? Vai lá, Luz, mas beleza. Muito bom, cara. E aí, e essa deixada aí do Luz, o que você diz? Aí? Eu vou seguir na linha que ele começou ali. Pastor, a gente segue, né? Como ovelha. E aí, mas pastor, é o seguinte, quando eu fiz a pergunta também, mas o que tem a ver, né? Esse assunto, esse verso, com o livro de Deuteronômio. E a própria lição, ela se propõe a explicar logo no começo, na parte inicial. Ela fala assim, o livro de Deuteronômio ele não surgiu do nada, ele não surgiu no vácuo. Como o pastor bem comentou, ele é o 5º livro de uma saga, de uma série que começou lá no Gênesis. Todos eles escritos por Moisés. E ele vem para fechar essa saga, para fechar esse ciclo. Então, e a lição ela se propõe a ver desde o início desse Pentateuco, né, dessa sequência de livros, a gente vai construindo, a gente vai vendo a construção, na visão de Moisés, de quem é Deus. Por meio das ações dele, por meio do povo dele, por meio de quem ele colocou para representá-lo na terra. E aí, de repente, o fechamento do livro, a gente abre com um outro livro, com uma outra menção sobre o que Deus é. E que no livro de Deuteronômio isso vai ficar claro, também com base na sequência que foi construída antes do Deuteronômio. O Deuteronômio não pode ser simplesmente sacado do contexto dele. Então é importante a gente fazer essa contextualização e aí a gente vai entender o porquê esse verso áureo, o verso para memorizar, ele vai logo de cara mostrando que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Legal, Gui. Enquanto você falava, eu estava pensando no verbo conhecer, que é um verbo iadá no Antigo Testamento, no hebraico bíblico. Ele vai aparecer, por exemplo, no casamento, né, do primeiro homem e da primeira mulher, né? E conheceu Adão e teve Caim, né? Nasceu o primeiro filho. É curioso porque o verbo conhecer, ele traz uma ideia de intimidade. Às vezes até para falar de relação sexual, né? Que talvez seja o ápice da intimidade. Então, conhecer as coisas não é necessariamente um conhecimento cognitivo. Científico, exatamente, mas é um relacionamento. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a jornada do conhecer a Deus, a jornada do amor, é uma jornada de relacionamento. E o livro de Deuteronômio conta essa jornada, esse relacionamento entre Deus e Israel, que é o destinatário do discurso, né, do Moisés, logo no início do livro. Escapou um pouquinho, mas é assim mesmo. Fique tranquilo, amigo. Fique tranquilo. Quase que eu falei um Abraão aqui. Com o Abraão mais calma. pra frente. Tem Abraão. Fique tranquilo. Essa apresentação, né, os amigos que estão em casa também podem agora se perguntar, né, logo no de cara, essa apresentação de um Deus amoroso, né? Porque para muitos, né, e até para nós, por exemplo, quando somos ali educados na base cristã, como muitos de nós que estamos aqui, talvez os nossos amigos que estão nos acompanhando também em casa, né? Talvez você teve essa mesma base cristã e talvez um tempo atrás via esse Deus amoroso que está sendo apresentado aqui agora na lição e também no livro de Deuteronômio e também de João. Às vezes a gente tinha uma outra forma de ver a Deus, com medo, um Deus vingativo, né? Um Deus que você errou já vai ser condenado, e a gente tinha um pouco de medo, né? Assim, eu mesmo falo por mim, quando criança, a apresentação de Deus
poderia ser quase tudo, menos um Deus amoroso, né? Essa intimidade que você agora apresentou. Mas eu queria jogar aqui para vocês também, e talvez seja a pergunta aí dos nossos amigos que estão em casa, né? Essa parte desse Deus é amor, né? Como que Deus, né? Ele se apresenta aqui, Gui, Guilherme e também Lúcio, como ele se apresenta e como Moisés conseguiu interpretar essa apresentação de um Deus amoroso para com seu povo. É uma pergunta bem complexa, pastor, mas ao mesmo tempo a expressão Deus é amor é algo muito simples, né? Deus é amor, qualquer pessoa pode entender quando você fala que você ama alguém. Apesar de você não conseguir detalhar, definir intensamente, profundamente o que é o amor, a gente não vai conseguir ter essa discussão aqui, né? Mas quando você fala alguma coisa, ama, ou Deus é amor, parece simples. Mas para responder a sua pergunta, a Bíblia e a lição, ela foi além da criação. Ela trouxe alguns versos que demonstram desde a queda de Lúcifer, porque, pensa bem, se a gente recebe a história, uma parte do livro que conta a história do grande conflito, mas só aquela parte que fala assim sobre Deus destruindo Lúcifer e o mal. Você tem só esse pedaço, só esse recorte. Você não consegue enxergar o amor de Deus nessa ação. Um Deus destruindo alguma outra coisa, qualquer que seja. Você fala assim, bom, pode ser qualquer coisa, mas isso não é amor. Agora, quando você se propõe, como na Bíblia aqui, ó, a Bíblia e a lição, ela trouxe os versos de Isaías, enfim, quem estiver em casa pode buscar Isaías 14, de 12 a 14, Ezequiel 28, 12 a 17, Apocalipse 12, 7 principalmente. Um contexto onde tudo era perfeito, um Deus perfeito com criaturas perfeitas num ambiente perfeito, surge uma rebelião. Surge no coração de Lúcifer a vontade de não seguir aquele governo perfeito. Mesmo assim, Lúcifer até hoje está aí, praticando aquilo que ele entende que é na cabeça dele o que é certo, lutando na rebelião dele, e Deus até hoje permitiu, Deus até hoje aceitou que assim o fizesse. Bom, se a gente sabe que Deus é amor, a gente consegue ler a história e não só um recorte dela, a gente entende que amor é liberdade, a gente entende que amor é decisão, tem a ver com escolha. E quando Deus se apresenta como amor, ele coloca a liberdade nos seus filhos para amá-lo, para aceitá-lo ou não. Mesmo se a gente se rebelar, ele continua entregando as bênçãos. A gente, em rebelião com os nossos pecados, a gente acorda de manhã e respira, né? Ou seja, mesmo em rebelião, Deus ele ainda é amor com a gente. Então, enfim, eu falei um monte de coisa assim, tentei condensar ao máximo, pastor. Muito Senão a gente ia passar uma noite aqui. Muito bom. E isso aí, pastor Lúcio, como é que você consegue ver também essa apresentação de Deus sendo amor para o seu povo, né? Porque nós estamos falando da queda, né? A queda, a destruição ali depois, né? Com o dilúvio. E como é que a gente consegue ver essa representatividade de Deus também nessa restauração do mundo, nesta queda do homem e também de Lúcifer? Como é que você consegue ver esses lances aí de Deus? Ela é amor, né? Aquela árvore que da opção. Isso reflete o amor de Deus, né? Talvez, tinha um professor que dizia que Deus é o primeiro pai frustrado da história. Porque o amor é sobre a capacidade de lidar com as frustrações das escolhas dos nossos filhos, né? Para quem é pai e está assistindo a gente em casa. É a capacidade de a gente olhar para o nosso filho ou quem a gente ama e viver a jornada dela e ter que aprender com aquilo. Deus olhou e viu o ser humano errando e eles... A gente, às vezes, percebe um silêncio de Deus, por que Deus não foi lá e me deu um tapa na mão? Quase. Porque deixou, né? Porque deixou, né? Em algum momento ele quase, né? Fez. Pode ficar discutindo isso aqui, ó, e a gente vai chegar, cara... Gente, é tão difícil de entender essa liberdade, é tão difícil de entender esse amor, porque
Faz sentido. O amor não faz sentido por si só. Ele é uma insanidade, é uma loucura. E isso é demonstrado para mim no texto bíblico quando Cristo se aproxima do primeiro capítulo no meu coração até os dias de hoje, que ele fala assim: o Adão, onde é que você está? Isso para mim também é amor, porque não é só deixar a opção, ou não é só a liberdade, mas a cena de um Deus que vai atrás do homem em meio aos seus erros. E pergunta: onde é que você está? Vamos conversar. Aí o Adão fala: eu tive medo e me escondi. Ele consegue confessar os seus esconderijos, e a partir de então, do Gênesis ao Apocalipse, o texto bíblico pode ser resumido. Ele vai em busca do primeiro casal, ele vai em busca do Noé e fala assim: Noé, faz uma arca. Quando Noé pisa na terra, a primeira coisa que Deus diz em Gênesis, meu, diz o texto que a maldade tinha se multiplicado. Se espalhem. Eu estou aqui de novo dizendo para vocês, continuem. É assim com Abraão também. Quando Deus chega no capítulo 11 de Gênesis, eles querem construir uma torre para ter um nome importante. O nome célebre, diz o texto. No capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, bênção, eu engrandecerei o teu nome. Então, tem uma galera desce, se aproxima e confunde as línguas. Veja, existe misericórdia para Babel, porque Deus é amor. E no capítulo 12, Deus escolhe um cara que não sai candidato, mas que Deus se aproxima e fala assim: olha, eu vou te fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome. Então, cada cena, cada aproximação de Deus em direção ao homem, de diferentes maneiras, a gente pode ver isso no conceito de aliança, né, que foi uma das lições que a gente estudou. Para mim, são a marca de Deus de que de fato Ele é amor, né? Essa experiência de um Deus conosco. Eu sempre digo, né, que Deus, tenho falado para os nossos amigos, né, que Deus sempre trabalha com o futuro, né? Ele sempre trabalha com o futuro. Nós não temos essa capacidade de sabermos o que vai acontecer, né? E Deus sempre, e de antemão, sabendo como que a humanidade ia caminhando, ia tomando as suas decisões, as suas escolhas, fazendo as suas escolhas, né? Mesmo assim, o seu amor é demonstrado que o ser humano toma uma decisão, mesmo que essa decisão não agrade a Deus, mas Deus se apresenta ali, mostrando que Ele pode, mais uma vez, repetir ali e dar uma chance para o ser humano, para que o ser humano possa realmente ver que aquela escolha que ele tomou não foi a melhor, né? Que sempre Deus estava ali demonstrando. Mas eu queria ver agora com você essa questão do chamado de Abraão. Para você, foi um chamado de amor da parte de Deus para Abraão? Para que essa descendência de Abraão pudesse também ver como Deus o guiou, né? O guiou a família de Abraão, a descendência, com amor, né? Assim, com a proximidade. O que você pode me dizer um pouquinho sobre isso para o pessoal que está em casa também? Eu acho uma cena muito bonita, né? Porque o chamado de Abraão, ele vem, mas antes de Deus falar com Abraão, a história conta de que havia um problema naquela casa. Havia uma mulher que não podia dar filhos. Ela, inclusive, é apresentada de forma diferente. No verso 31, por exemplo, no verso 29, Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Arã, que foi para Milcar e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Deus se aproxima na impossibilidade. Então, era impossível essa mulher ter filhos. E eu acho isso muito interessante, porque quando Deus chega para falar, o narrador já sabe que não vai dar para nascer. Então, para mim, também tem muito disso, essa ideia de aliança, do próprio Deuteronômio, do livro de Deuteronômio, que é a ideia da impossibilidade da promessa. Veja, eles estão entrando em Canaã. E eles eram escravos no Egito.
era impossível que isso acontecesse. Impossível toda a trajetória, impossível ficar 40 anos sem que a sua roupa desgastasse, impossível cair pão do céu, impossível tanta coisa, o mar se abrir. Eles estão às portas de uma terra que, de forma impossível, mana leite e mel. Então, a jornada da impossibilidade, ela é a jornada da fé. A jornada de quem não vê respostas, de quem não tem respostas, que não sabe como o filho vai nascer. Então, eu acho bonito isso, porque Abraão inaugura essa ideia de alguém que sai porque ouviu a voz. E tem tudo a ver com o Shema, né? Ouve, Senhor, e tal, que é o livro de Deuteronômio. Vai falar no capítulo 6, talvez a gente leia aqui. Então, chegou a palavra do Senhor. E o livro de Deuteronômio, ele pode, no hebraico, né? Ele é Davarim, né? Palavras. O nome do livro de Deuteronômio em hebraico é Davarim, que significa palavras. Então a palavra do Senhor aqui aparece para um cara, diz: olha, você vai sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E ele vai. Então o Abraão inaugura para mim a personalidade do peregrino, do personagem que anda, que caminha, que entende que a vida dele é uma jornada. É um nômade, né? Exatamente. É um nômade. Para onde você está indo? Eu não sei. Ele levanta os olhos e vê. Desde o capítulo, até o capítulo 22, né, quando, olha, eu vou te mostrar um monte e tal. Então, e tem tudo a ver com Deuteronômio aqui. Essa ideia de tipo, um povo que caminha, que não sabe necessariamente por quanto tempo vai durar, que não sabe necessariamente como é essa terra que emana leite e mel, mas simplesmente decidiu viver como forasteiro e peregrino aqui nessa terra. Muito bom. E aí, Guilherme, Estevão, né, também apresenta um pouco sobre isso, né? Lá no livro de Atos, né, é apresentada ali essa descrição do mártir Estevão sobre Moisés e o Êxodo, né? Ele vai falando um pouco sobre isso. Eu gostaria de ouvir aí também de você essa parte aí, amigo. Logo antes da morte de Estevão, né, no capítulo 7 do livro de Atos, a gente vê nos versos 20, aliás, antes ainda do verso 20, o discurso de Estevão começa no primeiro verso do capítulo 7, mas a partir do verso 20, ele conta a história de Moisés. Então você vê ele descrevendo a história aqui de Moisés, que todos conhecem, né? Que nasceu por 3 meses dentro de casa, foi cuidado ali pelos seus pais, pela sua mãe, pela sua irmã. De uma forma também, como ele falou, né? Quase impossível. Sim. Deus se manifestou, né? E aí o Estevão, ele conta exatamente a história como o próprio Moisés descreveu sobre a vida dele, né? Sobre o nascimento dele, a forma como Deus, de maneira sobrenatural, cuidou, até ele chegar ao palácio do rei, o palácio de Faraó. A filha de Faraó recolhe ele do Nilo, né? Um rio que é famosíssimo pelos seus crocodilos gigantes. Enfim, é tudo sobrenatural. A ponto de que, quando ele chega próximo ali, no verso, depois de contar a história de Moisés, verso 35 do capítulo 7. A esse Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? A esse enviou Deus como líder e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça ardente. Foi ele que os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Bom, Estevão vai falar mais sobre Moisés e sobre essa libertação, mas é interessante ver que isso está em Atos, né? A gente não está falando de um livro que está escrito lá no Velho Testamento. Tem vários comentários sobre isso, mas eu vou me ater ao assunto da lição, viu, pastor? A pergunta que a lição coloca a respeito desse contexto é o seguinte: como tal descrição se relaciona com a promessa de Deus a Abraão? Para a gente fazer um relacionamento dessa promessa de Deus a Abraão com a história em Moisés, a gente vê a história ela crescendo de um modo que a promessa que tinha feito para Abraão de que ele seria uma grande nação, incontável, e que abençoaria a muitos, uma nação que abençoaria as outras nações, a todas as nações da terra. E aí onde que a gente chega com tudo isso? A gente vai ver que a gente já viu no livro de Gálatas, como herdeiros da promessa, mediante a fé, nós somos herdeiros também de Abraão. Através de Moisés, a gente vê a libertação do povo acontecendo, e fazendo um paralelo para a nossa história hoje, para onde a gente está, a gente vê que Deus, ele continua, ele se identifica da mesma forma que ele se identificou com o povo e criou o libertador, ele se identifica com nós hoje, de ser o povo
a nação santa, o povo escolhido, o povo separado por Deus, que por muito tempo levou uma bandeira, por muito tempo era a representação de Deus para ser luz e sal na terra, e hoje somos nós os que cremos, os cristãos que cremos nessas promessas e somos herdeiros então pela fé. Quando Deus fala com Abraão, ele promete pelo menos duas grandes coisas, né? Filho, a semente, e terra. E o livro de Êxodo começa justamente com esse problema, com o faraó dizendo, nossa, eles são numerosos demais, vamos mandar matar, porque não, mata os filhos, porque não dá, tem muita gente aqui. Então, a promessa que Deus fez, Deus cumpriu em Êxodo, né? Acabou virando um problema, mas na verdade era uma bênção, né? E a ideia da terra vai acontecer ali em Deuteronômio, né? Quando eles estão ali, que é justamente a essência do livro, eles estão às portas da terra. Então, e agora? A gente vai começar uma nação do zero, com a promessa que Deus fez lá atrás para Abraão, finalmente nós vamos ter terra. Então, essa é a jornada, assim, tipo, de um povo grande que agora vai ter uma terra. Por isso que eu acho que essa é a conexão. Muito bom. Pastor Lúcio, continuando aí, né, com o seu raciocínio aí também, queria ver com você um pouquinho sobre essa ideia, então, da aliança, né? Porque existe uma aliança feita no Sinai, né, entre ali Moisés também, né, aonde o povo de Deus, ele recebe, né, de Deus algo que ele estabeleceu, né? Eu queria ver com você esse momento agora, né? E também existe ali alguns símbolos, né? Existe uma simbologia também do sangue, né? Tudo isso. Então, essa aliança, ela é apresentada para o povo através de Moisés. E eu gostaria que você pudesse falar aqui um pouco sobre isso, né? Nós vemos que a lição, ela apresenta, né, isso, dizendo assim, o êxodo e tudo o que envolveu, desde o sangue no batente da porta até o drama no Mar Vermelho, impressionaram os sobreviventes. E os que morreram, desde os primogênitos no Egito e até os soldados no fundo do mar, Deus os julgará com justiça. Então eu queria ver um pouquinho sobre isso também com você, a respeito dessa aliança que Deus havia feito com o povo no passado, através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aliança, para falar uma expressão difícil aqui, Gui, é uma chave hermenêutica, e eu vou explicar. É como se fosse, Gui, uma possibilidade, pastor, de perceber a Bíblia assim, como uma aliança. Então, cada história que você lê com um olhar de aliança, certo? Então, é um jeito de você interpretar o texto bíblico. Por exemplo, quando Deus vai se aproxima do Abraão, ele convida para fazer uma aliança. Assim, com Noé, é a primeira vez, inclusive, que a palavra aliança aparece no texto bíblico. Então, um compromisso. É um jeito de você perceber o texto bíblico. Ponto. Só uma introduçãozinha. Aqui, com Israel, então, até então, por exemplo, Deus chama o Abraão e fala assim, eu vou fazer uma aliança com você e sua família. Então, parece que é individual. Com Noé também, vou fazer uma aliança com você e sua família. Aqui, no 19 de Êxodo, é a ousadia de Deus, porque ele está fazendo uma aliança com mais de 2 milhões de pessoas no deserto, entende? Então, ele está falando com o povo. Existem algumas marcas da aliança, a gente viu isso na última lição. Tem uma que acontece no livro de Deuteronômio, que eu gosto muito, Deuteronômio de 1 a 4, na verdade, traz a ideia de quem é Deus. Deus se apresenta, é como se fosse uma apresentação. Veja no capítulo 19, eu sou o Senhor teu Deus, verso 4, desculpa. Tendes visto aos que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águia e vos cheguei também. Deus se apresenta. Então, ele acontece também nos 10 mandamentos. Veja Deus se apresentando. Falou Deus a todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão, aí não terás. Tanto é que alguns vão discutir, olha, isso é um mandamento? Porque na verdade Deus está se apresentando. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Deuteronômio, Deus também se apresenta no capítulo 1. Deus está lembrando o povo quem Ele é. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que tirou vocês da terra do Egito e vos cheguei até mim, com asas de águia, diz o capítulo 19. E aí Ele convida para um compromisso. Aí Ele convida para um relacionamento de obediência, né? Ele fala assim, agora, pois, se diligentemente, verso 5, ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha
propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino, sacerdotes e nação santa. São essas as palavras. O conceito de sacerdócio, Levi, também não era algo muito claro. Vai acontecer nas cenas seguintes aqui, vai aparecer santuário e sacerdote. Mas antes mesmo de ter um lugar, antes mesmo de ter uma tenda, antes mesmo de ter um templo para o sacerdote trabalhar, havia um reino de sacerdotes, que era desde a criancinha até o vovozinho, era todo mundo sacerdote. Olha como Deus foi ousado na estratégia dele. Para quê? Para alcançar todas as famílias da terra. Desde o Abraão, quando Deus fala, Abraão, eu vou fazer de você bênção, para quê? Para você abençoar outros. Se tu uma bênção, você vai abençoar outros. Agora aqui Deus está falando para 2 milhões de pessoas. Sejam bênção. Para quê? Para abençoar todas as famílias da terra. Que daí vai acontecer com José, que é a ideia do personagem que abençoou todas as famílias da terra por interpretações. Enfim. Também estou me delongando demais. Mas o que eu acho legal aqui nessa cena é a lembrança de quem Deus é. Deus é aquele que leva a gente, a ideia da águia, né? Eu tirei vocês da terra do Egito com asas de águia e vou cheguei até mim. Eu sou o destino final. Eu sou aquele que foi atrás de vocês. Eu sou aquele que fez o voo de vocês e eu sou também o destino final. Então, por isso, lembrem-se. E aqui, Gui, eu vou fazer um paralelo com a tua fala, no lance de levar o nome de Deus. Nesse mesmo capítulo 20, tem um mandamento que diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a palavra tomar é o verbo nassá, que é o verbo carregar. Deus está dizendo assim, não carregue o meu nome em vão. Não é aquele lance, ai meu Deus, mas é tipo assim, Deus está dizendo para Israel, vocês vão carregar o meu nome. Eu tenho um pedido para fazer, não carregue em vão. Carregar o nome de Deus nunca foi opção. Israel teria que carregar, entende? Porque no 19, o verbo nassá aparece Deus dizendo assim, olha, eu carreguei vocês com asas de águia e eu cheguei até mim. Chegou a vez de vocês me carregar. Vocês vão carregar o meu nome. Então, agora, em Deuteronômio, Moisés está dando as últimas estipulações para Israel, para que Israel carregasse o nome de Deus e que não fosse de forma vã. Esse verbo carregar, ele vem carregado de outras... A gente vai explorar mais na próxima lição, a gente sabe, né? A questão do carregar o pecado, né? O peso do pecado, a culpa. A gente tem isso também. Então, o pastor Lúcio falando ali, abriu várias caixinhas aqui na minha cabeça. Mas uma coisa legal, na parte anterior da sua fala, pastor, legal e importante a gente pontuar aqui, né? A gente vê que é Deus quem separa. Foi Deus quem determinou que aquilo ali era uma propriedade particular, um povo separado. Santo, né? Santo. Foi Deus quem santificou e separou para aquele povo ser santo, separado para. A gente já falou isso no trimestre anterior, na temporada anterior. Isso é muito importante. Separado para o quê? Separado, se você separa alguma coisa, você separa para alguma coisa. Nunca o fim está em si mesmo. Uhum. E isso foi muito confundido, e a gente vai explorar isso mais na próxima lição. A gente vê o povo se achando, né? Essa que é a verdade. Já que a gente é separado, a gente é exclusivo. E aí desandou. Foi aí que a coisa não deveria, para esse lado não deveria ter caminhado. Não está nessa lição, eu estou dando spoiler, eu sei, pastor, mas nessa lição o que a gente vê? Essa separação que Deus faz não é porque o povo era diferente, mas sim porque Deus fez do povo diferente. Exatamente. Aí vem a maior responsabilidade. E sabe o que fazia daquele povo diferente? A missão de sacerdócio. Exatamente. Foram sacerdócio para as nações. Foram selecionados volta, né? para servir as nações. Exatamente. Para Agora, irem até as nações. Sim, continuar aqui, eu vou utilizar essa mesma fala de vocês para vocês poderem nos ajudar e ajudar o pessoal que está em casa também. Né? O nosso tempo está correndo aqui. Mas essa ideia da apostasia. Porque eles tinham essa referência de ser o sacerdócio para as nações, mas ao invés disso se contaminaram com aquilo que as nações estavam trazendo para eles, né? Então eu queria ver com vocês aí essa parte aí também, dessa apostasia, e depois
infelizmente, houve uma punição da parte de Deus, né? Então, queria que vocês pudessem também nos ajudar o pessoal que está em casa a respeito disso, né? Porque se eles são a referência de sacerdócio para as nações, por que houve-se, então, essa apostasia? É aí que entra o condicional ali, né, pastor, dos versos 4 e 5 de Êxodo. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim, como o pastor bem leu. Agora, se, aí vem uma condição, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Por que eu fiz essa ênfase no se e no e? O pessoal da matemática, da linguagem de computação, os métodos numéricos, podem me corrigir. Coloquem aí se eu falar alguma besteira, coloquem aí nos comentários, coloquem aí no chat. O Matheus, que está aqui atrás das câmeras, pode me corrigir ao vivo. Mas o se, na linguagem de programação, na matemática, você cria um laço, você cria um loop, é uma condição. A coisa, no fluxo, ele só vai para algum caminho ou para outro, e o se é quem determina a resposta que você dá para o se. Então, assim, está condicionado. A promessa anterior, ela só acontece se o que vem na frente do se acontecesse. Que, naturalmente, deixa eu colar aqui de novo, ouvirdes a minha voz. E aí o e, na matemática, ele sempre vem somando. Ou seja, não dá para você ficar só com a primeira parte da condição se. Você precisa somar o que vem depois do e. Se ouvirdes a minha voz e soma guardar dos meus mandamentos, aí sim a promessa está garantida para você. Esse que é o problema, pastor. A gente às vezes tenta esquecer essa condição. Muitas das vezes a gente acha que essa promessa ela vai estar democraticamente espalhada para independente das minhas escolhas. Ou a gente quer pegar só uma parte, né? Não, eu ouvi a voz de Deus. Eu não estou fazendo mal para ninguém. E aí já deu um problema aqui, deu um BO. A gente tem um se que ele condiciona duas coisas: ouvir a voz e guardar os mandamentos. Essa soma não separa as duas. E tem um então, né? No final. Exato. É o resultado. Exatamente. Então, se isso acontecer, vocês serão o que vocês nasceram para ser, né? Essa ideia do povo santo, do sacerdócio eleito, enfim. Bem legal. Acho que essa jornada do guardar e o ouvir é bonito, Gui, porque guardar e ouvir, não por mais sistemático que seja, também é sobre a ausência de sistemas ou ausência de fórmulas. Porque imagina ouvir, o processo do ouvir, né? Ou a jornada do ouvir. Tipo, às vezes você ouve uma coisa, eu ouço outra, a gente está no sábado ouvindo o sermão, e às vezes Deus fala de um jeito para um, fala de outro jeito, porque o Espírito sopra. Então, eu acho que essa é a beleza, uma das belezas da ideia do caminho. Se vocês ouvirem a minha voz, parece lógico, parece simples, mas pede intimidade, né? Pede. Exatamente, porque esse se ouvir não tem a ver com o que ouvir. Exatamente. Tem a ver com você parar e dar atenção para a voz de Deus. Não com o que Deus está falando. Deus, ele falou, a minha parte eu faço. Agora, a sua parte é ouça e guarde os meus mandamentos. Então, assim, ele não condicionou o que ele ia falar. Ele condicionou, assim, a nossa escolha de ouvi-lo. E a ideia de ouvir e fazer andando juntas, né? Ouvir e guardar. É isso. Está somado. Se você só ouviu também, exatamente. Amigos, nós estamos já com o nosso tempo aqui estourando, né? E eu quero deixar aqui com você, Lúcio, você falar para o pessoal que está em casa aí também, seus últimos pensamentos aqui, né? Suas últimas ideias que nós estávamos falando aqui, as suas condições aqui, considerações, quer dizer, né? Finais para que o povo possa, o pessoal que está em casa, quer dizer, possa realmente continuar vendo através dessa lição e através das outras que nós vamos abordar, o que isso pode trazer para o nosso relacionamento com Deus, amigos. Suas considerações finais. Eu vou ler um verso, então, do livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Conhecido, né? Talvez a gente volte a estudar ele, mas ele é bonito, vou só ler. Ouve, Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno, veja, não é opcional, né? É uma ordem, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando, e pelo caminho, e ao deitar-te ou levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos. E acrescentarás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Bonito, né? Fala um pouco que a gente conversou aqui, a ideia do amor, a ideia do ouvir. Aqui a gente conhece esse texto como o Shema, que é o verbo ouvir em hebraico. Eles deveriam balbuciar essas palavras, essa ideia de inculcarás. Ao deitar-te, ao levantar-te, o convite do texto bíblico para essa porção do texto, essa porção Shema, é para que a gente viva repetindo. E era assim que o judeu fazia. Ele ficava repetindo para inculcar de tão importante que era isso. E eles tinham atado na mão direita e na testa uma cordinha, um bracelete com esses dizeres. Para quê? Para o tempo inteiro lembrar. Deus sabia que ele estava lidando com um povo esquecido. Sabia que a gente também é esquecido. A ideia de um Deus que fala, que se comunica, que convida a gente para amar Ele de todo o nosso coração, que pede para que a gente se aproxime por inteiro. Então, a jornada nesse semestre no livro de Deuteronômio vai ser uma jornada sim de amor, como a gente conversou aqui, vai ser uma jornada de ouvir, vai ser uma jornada de obediência e de relacionamento com Deus, assim espero. Muito bom. Guilherme, suas considerações finais também, amigo. Eu tenho pouquíssima coisa para acrescentar ao que o pastor Lúcio acabou de falar. Mas, enfim, às vezes a gente, eu falo por mim, mas é bastante comum até a gente ouvir, a gente se apega muito às coisas que a gente vê, que a gente toca, né? A gente está falando muito no ouvir aqui, e às vezes a voz de Deus, ela não vai estar nesse mundo materializado, naquilo que a gente pode perceber. Ele se demonstra também, foi assim inúmeras vezes com o povo desde a sua escapada, desde a sua libertação no Egito, de maneira miraculosa. Deus ele se demonstrava, mas nem nessas manifestações sobrenaturais o povo ele se manteve. Não foi isso que fez o povo se manter firme. Então, assim, muito cuidado com essa nossa expectativa de ver coisas, de testar a Deus e pedir para que Ele faça coisas em nossa vida, e a gente não conseguir medir isso, não conseguir avaliar isso, porque a gente pode se decepcionar. E Deus ele não está aqui prometendo o prêmio nessa vida. Ele fala que o reino dele é outro. Então, para a gente se apegar naquilo que é a promessa, para a gente ouvir aquilo que realmente é a voz de Deus e não ficar procurando milagres, procurando coisas que a gente, enfim, que a gente acha que vai ser de fato a manifestação de Deus. Ela não vem de encontro com aquilo que o nosso coração deseja, mas sim do que a vontade de Deus é para a nossa vida. E assim, só para a gente fazer esse paralelo, mesmo o povo, vendo tudo isso, ele escolheu se manter em rebelião e teve que ficar 40 anos, teve que trocar uma geração no deserto. Só então a próxima geração é que foi habilitada, vamos dizer assim, recebeu o prêmio da Canaã. A gente, assim como o povo lá em Deuteronômio, a gente está prestes a entrar em Canaã. Que a gente não pise na bola, que a gente não dê essa escapada, não de Deuteronômio, porque em Deuteronômio eles entraram, tinha passado-se os 40 anos, mas aquela escapada de números, né, que a gente comentou, o povo estava prestes a entrar e deu uma escorregada e com isso custou 40 anos de vidas no deserto. Muito bom. Então, amigos, chegamos ao nosso final aqui, né? E nós podemos ver um pouquinho da linha do tempo, né? Falamos um pouco sobre a queda de Lúcifer, falamos sobre o dilúvio, falamos sobre o chamado de Abraão, falamos também sobre Moisés, e tudo isso nós vamos encontrar durante o estudo da lição desse trimestre. Eu quero convidar você que continue conosco
durante o nosso projeto, o nosso programa, que você possa compartilhar também esse link, para que outras pessoas também possam também, junto conosco aqui, estudar a lição e possa chegar também a mais pessoas, tá bom? Então feche seus olhos, abra o seu coração, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse estudo, de podermos ver como o Senhor nos ama, cuida de cada um de nós, cuidou do seu povo no passado, está cuidando do seu povo no presente e com certeza, Senhor, vai cuidar de nós no futuro também. Então por isso, ó Deus, fica conosco neste momento, abençoa cada um que está acompanhando o programa do Sala 1 e que nós possamos retornar, Senhor, para continuar estudando a Tua Palavra. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.